Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Lobivazcast, provavelmente o podcast mais jurídico do planeta. Estamos aqui hoje para falar de alguns assuntos. Antes de qualquer coisa, vou pedir para todo mundo que estiver ouvindo a gente, assistindo em qualquer meio que esteja, compartilha, porque vai ter bastante conteúdo bacana. Dê o seu like, coraçãozinho, emoji, enfim, deixe o seu comentário, porque a gente tem bastante coisa para falar. E hoje eu estou aqui com essas 3 mulheres maravilhosas que fazem parte do administrativo do escritório. E a gente veio para falar de um tema que é muito caro e tradicionalmente ele é um tema que é muito negado pelos escritórios de advocacia, que é a administração do escritório. A gente na Lobivaz tem várias coisas que a gente faz, e eu estou olhando para a câmera até para aproveitar quem for assistir isso. Vocês têm que entender que isso é uma coisa muito importante dentro dos escritórios de advocacia. Aqui no Lobivaz a gente tem uma preocupação muito grande de fazer isso e hoje vocês vão entender o porquê e como. Então eu vim aqui, eu vou começar apresentando as nossas queridas aqui, a Marina Andrade Silva, que é a nossa querida gestora jurídica, a Alessandra Rebelo, que é a nossa administradora, e a Nayane, que é a nossa controller. E controller aqui não é financeira, é controller de processo. Então, vamos começar. Ale, por gentileza, se apresenta, fala de você. Tá bom. Bom, eu sou a Alessandra, eu sou administradora de empresas, especialista em gestão empresarial. Tenho mais de 20 anos de experiência na área de gerência administrativa. A minha carreira ela acabou se desenhando, né? Ganhei o presente de trabalhar no segmento de serviços, que é um segmento que eu me identifiquei muito. Nos últimos 12 anos em escritórios de advocacia, que é também um setor que eu admiro muito e gosto muito de trabalhar. Sempre fui muito reconhecida na minha capacidade de transformar dados em informações fáceis, de fácil acesso, fácil compreensão, que faz com que a tomada de decisões dos donos da empresa também seja mais rápida e mais acertada. Aqui na Lobivaz, eu cheguei aqui por causa disso, e aqui eu faço toda a gestão administrativa e financeira do escritório, desde a infraestrutura, né, de manter um ambiente adequado para o trabalho, principalmente a gestão financeira, né, trazendo relatórios de resultado, e também a gestão de pessoas, que eu faço aí junto com a Marina, que aí a gente tem essa dobradinha para essa gestão de pessoas. Show de bola. Nay, comenta aí pra gente quem é você e o que você faz. Bom, eu sou Nayane, sou advogada. Comecei a atuar com a controladoria do escritório há cerca de 2 anos, mais ou menos. Sempre gostei e sempre tive muita facilidade com organização, método, controle. Então, eu acho que isso é essencial na controladoria e acredito que desde que eu entrei na controladoria do escritório, né, em conjunto com as meninas aqui na gestão, acho que a gente tem evoluído bastante nessa parte. Show. Mari? Oi, gente. Eu me chamo Marina. Eu sou advogada, especialista em direito médico e também sou gestora aqui da Lobivaz. Eu acredito que eu esteja aqui na gestão há mais ou menos uns 2 anos, se eu não me engano. E eu acredito que foi bem por essa época, final de setembro, começo de outubro, assim, que eu fui convidada a tomar esse lugar, né, da gestão aqui dentro do escritório, porque até então a gente não tinha uma gestão estruturada. Enfim, as coisas iam acontecendo e a gente não tinha isso bem definido. Meu papel aqui dentro é organizar o escritório de uma forma que as coisas fluam melhor, que a gente consiga prestar um serviço de excelência para os clientes, que a gente consiga manter também um ambiente saudável aqui dentro do escritório, mesmo diante de pressões e prazos, mas que a gente consiga crescer de forma organizada e, ao mesmo tempo, entender onde que o nível estratégico do escritório quer ir e traçar metas e estratégias para a gente conseguir atingir esses objetivos. Então, junto com a Ana e com a Lê, a gente entende essa visão, entende esses objetivos e tenta, de alguma forma, colocar todo mundo na mesma página e fazer com que todo mundo atinja esses propósitos em conjunto para que a gente consiga crescer
de uma forma estratégica e crescer também de uma forma conjunta, né? Onde todo mundo se beneficie desse crescimento. Legal. Bom, pessoal, como vocês podem ver, quem está ouvindo a gente já tem uma certa estrutura. Minha visão com relação a isso é que a gente precisa de uma estrutura mínima e a administração, controladoria e gestão da parte técnica, né, ela acaba sendo muito importante porque a gente está falando basicamente de pilares fundamentais de um escritório. Né? Como que faz o fluxo do dinheiro, como que faz o controle dos prazos e como é que faz a gestão de pessoas e técnica. Então, se vocês forem notar, todas elas aqui elas têm uma função fundamental dentro do nosso processo. E aí, mas, obviamente, como a Marina própria falou, a Alessandra também disse, e eu acho que a Nayane, na fala dela, tem algum aspecto nesse sentido, a Lobivaz ela nem sempre foi assim organizada. A gente sempre buscou uma organização, sempre teve uma noção, isso na nossa veia inicial, desde sempre. Só que a diferença entre você iniciar um escritório querendo as coisas organizadas e conseguir organizar ele é muito grande. Então, principalmente porque é uma questão de pessoas e processos, né? Então, a gente precisa saber se a gente está lidando com as pessoas certas ou com os processos certos ou os dois. Né? Eu acho que a gente chegou num ponto de maturidade num determinado momento em que a gente conseguiu fazer isso. E aí, até para que todo mundo entenda que assim, a gente está falando do escritório que esse ano vai completar 15 anos. Não é fácil fazer isso acontecer, não é fácil manter isso e apesar de que não tem nenhum grande segredo, né? Existem métodos, existem técnicas, sim, mas não existe um grande pulo do gato, é simplesmente fazer. E o que eu vejo que a maioria não faz, a gente aqui não fazia ou às vezes fazia de maneira não tão controlada, não tão consistente, não tão resiliente. E aí eu vou pedir para cada uma delas me dizer como é que estava no momento em que chegou, o que entendeu dentro do sistema, como é que começou a se entender dentro disso, principalmente porque das três aqui, a Ale tinha experiência nisso. Né? A Mari e a Nayane não tinham tanta experiência, mas a gente achou que elas tinham capacidade para isso e demos para elas essas funções e eu acho que acabou funcionando muito bem. Então, Ale, me conta um pouco aqui como é que foi a tua chegada aqui no escritório, o que você viu e o que é que você olhou que era importante, por onde que você começou? É muito importante a gente entender o tipo de escritório que é a Lobivaz, né? Que existem escritórios de massa, existem os escritórios de um advogado só ou dois no máximo, e o nosso escritório é um escritório que é conhecido como nome de boutique, né? Mas é um escritório que tem advogados altamente especializados, que eles atendem de forma personalizada, mas precisa impor a Lobivaz por trás disso tudo. Então, o atendimento é personalizado, mas o advogado é da Lobivaz. Então, quem faz um bom trabalho não é o Bruno, é o escritório Lobivaz. Não é a Marina, não é a Nayane, é o escritório Lobivaz. Então, esse equilíbrio, né, é muito difícil de chegar. Então, cheguei aqui com várias tentativas que o escritório vinha fazendo de conseguir, de conquistar isso, né? Inclusive teorias como plano de carreira, cargos e salários, fazer um bom organograma, tudo isso foi tentado fazer. Eu cheguei bem nesse momento em que o escritório estava tentando se estruturar como uma empresa, justamente para conseguir ter esse nome por trás, né, dos advogados. Só que nada disso se encaixa no nosso tipo de escritório. Se fosse num escritório de massa, poderia, né? Se fosse de um advogado só, não tem essa necessidade. Então, a gente precisa sempre achar o equilíbrio. Como que a gente vai fazer para motivar um advogado se a gente não tem um plano de carreira? Como é que ele vai saber onde que ele quer chegar se a gente não tem um plano de cargos e salários? Então, a gente descobriu que nada disso dava certo, quer dizer, eliminamos todas essas teorias que estávamos tentando colocar em prática e fomos para a prática mesmo, bem como o Bruno falou, é fazer. A gente foi fazendo, hoje a gente se desenvolveu muito melhor através das nossas avaliações de desempenho, fazendo advogados se desenvolver individualmente, com o suporte da Lobivaz. Então, acho que isso está acontecendo agora. A gente já está conseguindo ter um plano para o advogado sem ser os planos tradicionais, né?
E encontrei também na área financeira muitos dados que eu acho que foi fundamental para eu conseguir fazer o meu trabalho, que a Lobivaz já tinha essa rotina de registrar tudo, uma rotina muito perfeita em relação financeira também. Eu tinha todas as informações, eu cheguei que eu tinha informação de todos os lados, que aí eu consegui fazer justamente o que eu mais gosto, que é transformar em informações úteis, né, que possa servir para tomada de decisões. Então, a gente avançou muito em gestão de pessoas, avançamos muito também na área financeira, que a gente tem 3 fases, né, que é a fase de registrar, que eu cheguei aqui já estava pronto, a fase de fazer relatórios para dar informações, e a terceira fase, que é a fase de traçar metas, planejamento e orçamento, que é a fase que a gente já está hoje, né, que é muito importante. Vocês notaram essa diferença? Muito. Com certeza. Meu Deus. Foi absurda, avassaladora. Não, comenta, porque assim, é interessante a gente ter a percepção de quem estava na operação aqui do escritório e qual foi o impacto para você entender, para você ver o resultado desse trabalho, porque vocês estavam aqui já e estavam se entendendo dentro do processo, né? Mas vocês não estavam exatamente, a Mari não estava nessa função. A Nayane até estava, mas como é que foi para vocês, eu acho que pode começar por ti, né? Notar essa diferença, isso impactou como na tua atividade? Assim, quando eu entrei no escritório, inclusive, eu participei de parte dessas tentativas e erros. Na época, a gente estava tentando estruturar o plano de cargos e salários e realmente não se conseguia chegar nem numa estrutura de plano de cargos e salários, porque realmente foge da curva de uma empresa comum, né? E depois que a lei chegou, a gente conseguiu verificar essas informações em números, em estatísticas, até na realidade do escritório, né? No que a gente passa no dia a dia, com muito mais tranquilidade, muito mais transparência, principalmente. Não que não tivesse antes, mas antes era difícil de a gente enxergar. E acredito que até os meninos ali que tinham mais acesso, não que a gente não tivesse, mas que tinham mais contato com esses números. Então, acho que mudou realmente de uma forma absurda. Bom, eu tenho uma percepção de uma mudança muito drástica, assim, de antes de eu estar na gestão, mas também depois que eu entrei, a partir do momento que a Lê trouxe esses números, porque antes de eu entrar na gestão, e até para dar um contexto, a gente estava na pandemia. Verdade. E foram 2 anos em que a gente contratou muito advogado aqui para dentro do escritório, porque a gente começou a ter muita demanda, só que a gente não tinha informação. A gente não tinha dados que trouxessem informações sobre produtividade, sobre quantos advogados estavam realmente trabalhando, sobre o volume de demandas. A gente tinha uma outra estrutura de escritório também, e de vendas. A gente tinha tudo diferente, na verdade. Então, a gente estava com mais ou menos uns 30 advogados. E hoje a gente tem o quê? 13 advogados, eu acredito. Então, a gente diminuiu muito. Por quê? Porque a Lê trouxe números pra gente falando que, olha, a gente tá nessa situação e a gente tem que mudar. E a gente não tinha... Na verdade, a gente tinha esses números, só que esses números não foram colocados pra gente da forma que deveria. Então, a partir dessa nova realidade que a Lê trouxe pra gente, fez a gente pensar, isso acendeu um alerta, né? O que a gente tem que fazer para mudar? E aí foi quando a gente também começou a fazer a nossa mudança na parte comercial, onde a gente tinha pessoas, terceiros, né? Pessoas que faziam a parte comercial pra gente, mas que vendiam muitas vezes o nosso trabalho de uma forma que não nos valorizava. E a gente também não se colocava dessa forma, talvez, né? E aí ela começou a trazer números pra gente de, olha, vocês não podem trabalhar por menos que tanto nessa hora. Então, a gente começou também a ter uma outra perspectiva e e nós mesmos começamos a vender o nosso próprio trabalho. Então, acho que isso trouxe também uma forma de valorizar o que a gente estava fazendo, porque se sou eu que vou trabalhar, que vou fazer, no mínimo eu tenho que receber isso, porque é o mínimo para manter a estrutura do escritório. E a gente também começou a
enfim, colocar metas e definir um planejamento para sair daquela situação que a gente estava e chegar num outro ponto. Então, para mim, esses números, essas informações e indicadores que a Ale trouxe, começou a mudar toda essa perspectiva que a gente começou diminuindo a equipe, demitindo alguns clientes. A gente teve que demitir clientes que pagavam a gente muito mal e que demandavam absurdamente a gente e não valorizavam o nosso trabalho, então a gente teve que demitir clientes. A gente teve que alterar algumas estruturas aqui dentro do escritório também para fazer as coisas se desenvolverem e até a forma de estrutura como eram também divididos os núcleos, porque aqui no escritório a gente é dividido em núcleos de especialidades. Então, a gente tem várias áreas e cada área, né, tem a sua especialidade e trabalha com a sua especialidade. Então, antes também tinham gestores que, na verdade, não faziam a gestão, né? Só estavam ali porque era um volume de demanda que a gente achava que era, mas não era. E também porque era pandemia, estava todo mundo em casa e a gente precisava de uma mínima organização para tudo funcionar. Então, quando a Lei começou a trazer esses números, a gente começou também a estruturar melhor os processos, a gente começou a estruturar melhor como que eram distribuídas as demandas. Até o próprio sistema jurídico que a gente utiliza, tava assim, tinham muitos processos que a gente achava que estava encerrado e não estava encerrado, a gente fez uma distribuição melhor de processos. Na verdade, a gente começou a mudar tudo, então assim, a Lê trouxe os números, acho que depois de um ano, talvez, eu entrei na gestão, a gente começou a identificar os principais gargalos que a gente tinha e fazer essas mudanças para ter um crescimento mais eficiente, né? E a partir disso, na minha visão, a gente se desenvolveu muito melhor. A gente começou a conseguir cobrar melhor, a entregar melhor, enfim, como é que é a palavra? Também fazer com que os advogados também fossem reconhecidos pelas coisas que eles estavam fazendo aqui dentro do escritório. Então, a gente também criou formas de remuneração, várias formas de remuneração variáveis também para a gente conseguir recompensar o advogado que estava aqui vestindo a camisa, trazendo projetos novos, vendendo. Então, tudo isso mudou desde que a Lê entrou no escritório. Para mim, a Lê foi assim, um dos pontos chaves para a gente conseguir ver, porque sem dados a gente não tem informação, né? Então, a Lê trouxe dados reais que não tinha como a gente ignorar, porque se a gente ignorasse ia dar ruim, né? Sim. Isso é a perspectiva da nossa gestora jurídica, que é a que tem que lidar com a bucha do dia a dia, né? Que é lidar com os conflitos pessoais, os interesses do escritório e alinhar, porque no final das contas a gente precisa alinhar a perspectiva de tudo, de sócio, com gestores, com a perspectiva do administrador, com a perspectiva de quem executa, com a perspectiva de quem monta, com a perspectiva de quem vende. Então a gente tem um monte de coisa para alinhar. Mas eu acho que eu queria aproveitar para estressar um pouco o teu ponto, né? A gente falar um pouco da... Deu ruim aí, o Teams resolveu abrir agora. E acho que eu vou precisar do mouse aqui, pelo menos dar uma ajeitada nisso. Problemas técnicos. Normal, acontece. Cara. A gente vai resolvendo conforme o tempo. Mas enfim... Nai, me conta um pouco da controladoria e o que é que você faz e o que você encontrou quando você começou a fazer isso aqui no escritório? Bom, quando eu entrei na controladoria do escritório, a gente já tinha controladoria formada, só que eu percebi que a gente não tinha um fluxo, a gente não tinha procedimento. Então, tudo era feito sem nada concreto, digamos assim. Então, com a entrada da Mari também, a gente começou a estabelecer fluxo de controle de prazo, fluxo de protocolos e tudo mais. E eu acredito que a gente tem, e claro, capacitar os advogados para entender e saber lidar com esse fluxo também. E acredito que a partir daí a gente tenha começado a se estruturar de uma forma mais organizada e mais segura também. Tá, espera só um pouquinho. Vamos só arrumar isso aqui. Ih, tá tudo bem. Tá resolvido. Pois Nai, eu acho que assim, função de controladoria é uma função muito importante, né? E eu acho que quando a gente fala da controladoria,
Eu tenho para mim que muita gente não leva tão a sério essa função, pelo menos não nos seus escritórios, porque acha que é uma função paralela, é uma função que o próprio advogado tem que cumprir, mas eu não sei quanto a perspectiva de vocês, mas eu tenho a impressão de que isso faz com que o fluxo de trabalho dentro do escritório ele flua de uma maneira mais eficiente. Né? Claro, se você tiver um escritório muito pequeno, ter um controller talvez não seja o diferencial, mas é que eu tenho a impressão de que assim, até em alguns escritórios que são um pouquinho menores, talvez seja importante. Porque os escritórios de advocacia eles geralmente se pautam pelos fundadores ou pelas pessoas que iniciaram o escritório ou que têm uma certa reputação dentro do escritório. E essas pessoas, com o tempo, elas acabam vendendo mais do que trabalhando, né? Porque no final das contas você tem que, a partir de um determinado momento, você fica ali entre ter que cruzar e cabecear pro gol, né? Só que eu vejo que às vezes o maior problema desses caras não não tá na venda e também não tá na execução, mas sim organizar a coisa toda. E até mesmo, assim, eu acho que a administração é importante, mas antes da administração talvez a controladoria seja mais importante porque facilita a vida do cara. Né? Facilita porque é aquela coisa, se o cara está numa atividade em que ele não tem uma entrada de tantos clientes, que ele precisa de uma administração robusta, mas ele tem prazo para cumprir, eu acho que essa parte de ter alguém para olhar, controlar, medir, mandar e dizer, tá aqui o prazo, executem até a data tal, tá aqui as guias, tá aqui... eu tenho a impressão de que isso facilita horrores. Não sei, Ale, qual que é a tua perspectiva de administrador sobre a função da ANAI? Acho que é fundamental a padronização, a organização, né? Porque a padronização, ela traz... Eu acredito muito que tudo vira no final, tudo vira um sentimento, né? Então, a sensação de segurança que o advogado tem por ter um apoio, porque a padronização daquilo que é repetido todos os dias... eu acho que deve ser descrito, sempre ter a forma de fazer, porque faz com que o advogado não precise pensar nisso, porque é automático, que ele consegue usar a energia dele para fazer aquilo que só ele mesmo pode fazer, que é o relacionamento em si com o cliente, né? Então, a padronização ela traz a otimização, ela traz segurança para o advogado, que ele se sente pertencente a um lugar, que aí eu volto no que eu falei lá no início, né? Que é ele ter o atendimento bom dele, mas se sentir pertencente de um grande escritório com nome como a Lobivaz. Eu também, até para contribuir com essa questão da controladoria, eu penso que é uma baita de uma responsabilidade estar na função da ANAI. E eu acredito que esse tipo de responsabilidade é uma responsabilidade que é atribuída ao advogado, que se a gente perde algum prazo, a gente tem responsabilidade sobre isso perante o cliente, né? Então, para quem que a gente vai atribuir essa responsabilidade dentro do escritório? Na minha visão, também é uma forma de manter o escritório seguro sobre o cumprimento daquele prazo, né? E essa segurança atribuída a uma pessoa que o escritório confia em relação à organização, ao procedimento. Então, a ANAI sempre foi uma pessoa super organizada em relação às atividades dela. Não que os outros advogados não sejam, mas se isso for distribuído entre todos, não vai ter uma padronização, como a Ale falou, não vai ter uma pessoa responsável, cada um vai ter um fluxo de trabalho. Então, de repente um advogado deixa para verificar as intimações no final do dia e não no começo do dia, enfim, e aí já gera um fluxo diferente, um procedimento diferente dentro do escritório. Então, eu acredito que ter esse procedimento, esse fluxo atribuído a uma pessoa, a gente também consegue, né, atribuir responsabilidade a uma pessoa e saber quem contatar também, saber quem fez, se aconteceu algum tipo de problema ou se precisa, de repente, fazer um protocolo em caráter de urgência, ou se a gente não verificou alguma coisa e não recebeu a notificação, a intimação, verificar também o que aconteceu, porque por mais que seja atribuído à ANAI, todos os advogados aqui têm conhecimento dos processos que atua, né? Então, tem uma expectativa também sobre andamento de processo e tal. Então, se pesquisa o processo, acompanha, enfim. Só que se acontece alguma coisa, já vai direto para a ANAI. E também, cada estado tem um sistema
jurídico diferente, isso é uma bagunça, então acaba também que a ANAI tem expertise em todos os tribunais, a ANAI sabe como gerar guias, a ANAI conhece todos os sistemas e isso também facilita porque, pô, às vezes é um advogado que tá ali, tá, só utiliza o PROC, só utiliza o Tribunal de Santa Catarina e não utiliza outro. No momento que vai utilizar outro, já é um trabalho, enfim, horas que ele vai ter a mais só para saber como é que aquele sistema funciona, se ele está fazendo certo e ainda corre o risco de ele ter algum erro. Então, é esse tipo de coisa. A gente vai mitigando o erro, criando um procedimento e unificando numa pessoa, né? Então, acho que é importante. Aqui na Lobivaz, queria fazer uma observação importante, que é dentro da minha experiência, né, de outros escritórios, inclusive outras empresas. A padronização aqui nesse escritório é muito fácil de se fazer. Né? Que, Nayane, a partir de hoje, quero que vocês façam assim, 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 e assim é feito. Não precisa colar um cartaz na parede com esse procedimento. Então, as pessoas que trabalham aqui, isso é uma coisa que eu visualizo todos os dias. A Marina passa, às vezes, regras. A partir de hoje nós vamos fazer dessa forma. As coisas fluem naturalmente. Isso é muito importante dentro da maturidade, né, de uma equipe e do escritório. Eu acho que nesse ponto da segurança também, muito além da segurança que os advogados têm com a controladoria, que o escritório tem com a controladoria, o próprio cliente também tem essa segurança, né? De saber que os processos deles estão sendo cuidados, de saber que o advogado ele está única e exclusivamente cuidando da parte estratégica do processo e não necessariamente se incomodando ali com a parte operacional de sistema que dá problema, de intimação que não vem, ou que intimação que vem e precisa ficar ligando para resolver pepino ali do sistema. Então, eu acho que o cliente ele tem muito a ganhar também com a controladoria de escritório. Com certeza. Bacana. Bom, Mari, já que você tocou no assunto, eu vou fazer perguntas para ti, porque a Alessandra levantou um ponto muito importante e relevante, que é como que a gente implementa coisas aqui no escritório e elas funcionam. Isso, obviamente, vem de... Acho que a palavra que tu usou foi muito feliz, que é da maturidade. Né? É se entender numa realidade mais madura, só que aquela coisa. Né? Como todo escritório, a gente tem pessoas que saem, pessoas novas que entram. Essas pessoas, elas têm uma formação que... assim, não tô dizendo, não são todas, mas a gente tem que assumir que as pessoas que vêm, elas não estão dentro do espectro que o escritório tem. Por quê? Porque não fazem parte do nosso histórico. Né? E aí a pergunta que fica é sempre como trabalhar essas pessoas. E aí eu penso que na tua função de gestora é interessante entender como é que foi para ti assumir essa função e como é que tu pegou o escritório quando você começou a fazer isso. Tá, como é que foi para mim assumir essa função? Não foi muito fácil, porque, bom, como o Bruno falou, de nós três, a Lê é a única que tem formação, né, na parte financeira. Eu não tenho cursos ou nenhum tipo de pós-graduação ou nada desse gênero voltado para gestão. Tudo que eu sei e estou aprendendo ainda e estou aprimorando foi com base em conversas que a gente teve, bastante com a Lê, bastante com vocês três aqui dentro do escritório também, de me orientar e fazer eu, enfim, olhar para certos locais que precisavam de atenção. Então, essa percepção de gestão, eu acredito que no começo eu não tinha. Hoje eu acredito que eu tenho muito mais que antes e que daqui a um tempo eu terei muito mais que hoje, porque é algo que a gente vai aprendendo e identificando, né, as situações. Então, quando eu assumi isso, a gente não tinha muitos procedimentos e processos definidos. Tinha algumas, por exemplo, assim, questão ali da controladoria. A gente sabia que a gente era obrigada a encaminhar para a controladoria com 3 dias de antecedência do prazo ali para a ANAI protocolar. Então, essa era uma regra que todo mundo conhecia. Mas isso não estava formalizado em nenhum lugar e não existia nenhuma forma de cobrança em relação a isso, né? E a gente começou a
verificar onde estavam os principais gargalos do escritório naquele momento para definir procedimentos. Por exemplo, a gente queria automatizar algumas coisas que a gente não conseguia porque as informações dentro do sistema não estavam padronizadas. Então, a gente identificou quais eram as principais informações, por exemplo, em relação ao processo para encaminhar relatório para o cliente, para que ficasse mais fácil. A gente fez validação de todos os processos aqui dentro do escritório, demorou um pouco, mas a gente fez para que todas as informações em todos os processos fossem as mesmas, porque como a gente é dividido em núcleo, cada núcleo colocava de uma forma, só que isso não ficava padronizado dentro do escritório. Então, a gente começou daí a criar procedimento para cadastro de processos, criar procedimento também para aberturas de tarefa para a NAI, porque muitas vezes também acontecia de não ser padronizado e a NAI tinha que perder tempo para ir atrás de informação para conseguir protocolar de forma correta. Então, também fazer com que os advogados, de alguma forma, ajudassem a NAI a otimizar o tempo dela no momento que ela estava protocolando. Então, a gente foi criando vários procedimentos assim, de resposta para cliente, né, o SLA que a gente criou, procedimentos de relatórios, a gente criou vários tipos de procedimento e a forma de cobrar esses procedimentos, a gente acabava vendo, onde que os advogados estão não falhando mais, mas deixando de prestar atenção ou deixando de investir determinado tempo. Tá, será que é no registro de horas? Será que é na emissão de relatórios? Será que é na resposta para o cliente? Porque a gente também sempre teve uma postura muito proativa em relação aos clientes. E eu acredito que esse seja um dos nossos diferenciais, que é realmente dar atenção para o cliente. A gente vê que vários escritórios que reclamam falta de retorno, falta de resposta, demora para envio de relatório, demora para responder. Então, a gente também criou procedimentos internos para responder os clientes. Então, se a gente identifica que nesse ponto os advogados estão falhando, ou é uma recorrência, aí a gente vê, não, então a gente tem que focar mais ali no momento de avaliar o que os advogados estão fazendo e cobrar de alguma forma, no sentido de que, não respeitando procedimentos, eles têm algo a perder e respeitando, eles têm algo a ganhar. E eu acredito também que fazendo eles entenderem de que forma o respeito a esses procedimentos e seguir a cultura do escritório vai ser bom para eles também e vai trazer resultado para eles também. Eu acho que essa é o mais importante, eles entenderem o resultado que isso também traz para eles dentro do escritório. E aí a gente vai manejando, né? Quando está falhando de um lado a gente aperta, daí tá falha do outro a gente aperta do outro, e assim a gente vai indo. Daí, a entrada da Mari melhorou o fluxo? Com toda certeza. Como que impactou a controladoria? Eu acho que com a entrada da Mari a gente conseguiu estabelecer esses procedimentos. Não só estabelecer os procedimentos, porque não basta tu ter o procedimento. Tu tem que fazer ele acontecer. Cobrar. Né? Enforcement. Exato. Então, acho que o papel da gestão nesse ponto de cobrar e criar estratégias, porque estrategicamente se cobra e se tem resultado, como a Lê estava falando, foi fundamental. E acredito que hoje a gente esteja alinhado, esteja todo mundo ali na mesma página. E, nossa, com certeza foi, assim, excelente. Posso complementar só uma questão em relação a isso? Vou dar outro exemplo também em relação a essa parte da gestão, né? A gente... um dos pontos que a gente mais cobra aqui dentro do escritório é o registro exato das horas que são registradas para o cliente. Então, todas as demandas que a gente faz para o cliente, tudo que a gente faz dentro de um processo, ou seja, dentro de um atendimento consultivo, ou seja, atuação dentro de um processo, a gente registra no sistema. E depois a gente consegue acompanhar o tanto de horas que aquele cliente está demandando durante o mês, ou se não for um cliente mensalista, o tanto que aquele cliente pontual pagou efetivamente pelo trabalho. Então, a gente consegue avaliar ao final qual foi o valor efetivo da nossa hora. E isso foi muito importante para a gente conseguir cobrar mais também. E por isso que esse registro a gente acaba cobrando muito e depois os advogados conseguem ver: pô, mas eu trabalhei muito nesse processo, eu só cobrei isso, tá errado, eu preciso cobrar mais. Então, é uma percepção que o escritório como um todo ganha, porque os advogados também ganham ao final e eles conseguem também entender
como que eles vão valorar o trabalho deles, né? No momento de fazer uma proposta de honorários. Então, no fim, tudo que a gente faz dentro do escritório de processo se conecta uma coisa com a outra, né? E tudo que a gente cobra tem um objetivo. A gente não cobra em vão, né? Sim. A gente cobra porque tem um objetivo por trás daquilo. Então, por mais que muitas vezes seja chato cobrar e seja chato receber a cobrança, né, por parte do advogado, no fim tem um resultado positivo. Eu quero observar também. Por gentileza. É bom que tá todo mundo batendo bola, cara. Não, é que com a entrada da Nai e da Mari fazendo esse trabalho, a gente está falando da padronização, ele faz com que o advogado ele tenha mais tempo para fazer aquilo que é mais importante, que é o relacionamento. E a gente trabalha muito com a venda aqui, que é coisa que não se ensina para o advogado, nenhuma pós-graduação ensina, é a vender. E o advogado ele tem que ser vendedor. Ele é o único que pode vender o trabalho dele. Então, a gente vem trabalhando já há 2 anos essa parte nos advogados, e com a entrada das duas isso foi possível, porque sobra tempo para que o advogado consiga se desenvolver nessa parte também de vendas, né, que eu acho que é muito importante. E eu acho bacana porque isso revela uma perspectiva tua de administradora, né? A gente começou a criar um foco na venda, porque a gente notou que isso é uma coisa que assim, não adianta você só concentrar o advogado para que ele execute o trabalho se ele não está vendendo, né? A gente teve essa virada de chave quando a gente percebeu que é o seguinte, cara, não adianta o advogado ficar sempre esperando que a solução para o problema dele, que é ganhar mais, caia do céu, ou que venha da solução da diretoria, porque a gente não está falando de uma indústria aqui, né? A gente pode até ter processos similares a uma indústria, porque tem fluxo e etc., mas a gente não tem uma máquina que se investe e aquela máquina ela executa passo a passo, independente do que aconteça. A gente está falando de pessoas, né? Eminentemente prestadores de serviço, em que basicamente o valor do trabalho é basicamente as pessoas. E aí, se a gente não tem as pessoas tendo consciência do quanto elas valem e do quanto vale o trabalho delas, eventualmente você não vai ter pessoas que consigam lidar com clientes novos, ou de buscar clientes novos, ou de tentar resolver o seu próprio problema. Porque escritório como escritório, a gente tem interesse em crescer, né? Eu duvido que tenha alguém que não tenha interesse em crescer, em aumentar faturamento, em aumentar margem de lucro, em aumentar reservas e etc. Mas a grande questão é que é a seguinte, a gente precisa entender que todo mundo está remando no mesmo barco. Talvez os sócios que fundaram ou que sejam mais antigos ou que tenham maior influência, eles remem com remo maior, não sei. Mas é aquela coisa, tá todo mundo remando, não adianta. Então, assim, pelo menos eu acho que a perspectiva que a gente começou a entender é todo mundo precisa fazer isso. A gente executa, mas a gente precisa também vender. E eu não preciso vender somente para mim mesmo, eu posso vender para o outro, né? Eu tenho pessoas aqui com especialidades distintas, é aquela coisa, Bruno é especialista em aduaneiro. Pô, não é todo dia que bate na minha porta uma demanda de aduaneiro, né? Provavelmente é o que mais bate na minha porta, mas todo dia bate alguma coisa. Registro de marca, uma reintegração de posse, uma questão previdenciária, trabalhista e assim vai. E aquela coisa, vou fazer o quê? Vou dizer, não, obrigado, não faço isso. Procuro outro. Pô, se a gente está dentro de uma estrutura... Então, é bacana entender isso. E assim, é bacana ver o quanto as funções de vocês são importantes e sinérgicas. O quanto cada uma aqui tem uma importância para dar em dados ou estabelecer processos para que a outra consiga executar a sua atividade, né? Então, é bacana para a gente ver isso. Mas aí, para a gente entrar numa rodada de perguntas, que eu acho que a gente já pelo menos deu uma aquecida, eu vou jogar aqui para ti, Ale. Quais são os maiores desafios que tu encontra na gestão? Os desafios, eu comentei algumas coisas já, que é em relação ao tamanho do escritório, ao formato do escritório, que ele não é parecido com nada que a gente aprende na faculdade ou na pós-graduação, ele é bem diferenciado mesmo.
A gestão de pessoas, aí com isso passa a ser bem difícil, porque é um conjunto de especialidades, aqui no escritório especialmente, são vários advogados, cada um com as suas características, cada um com a sua força, cada um com o seu tamanho. Então, ter uma regra para gerir pessoas é impossível, né? E a Mari, a gente está sempre conversando sobre isso. A saída tem sido tratar com individualidade. Isso é um grande desafio também, porque Sim. a gente vai tratar um melhor que o outro, porque as pessoas se conversam, né? Então, se a gente chega à conclusão que uma merece ganhar o dobro, porque entrega o dobro, aí o colega fica sabendo, acabou a motivação de todos. Então, esse é o grande desafio. Outro desafio também é a pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe o conforto das pessoas de trabalharem de casa e elas não querem voltar. A gente vem trabalhando já há mais de um ano a volta, né? Mas está muito difícil, porque a gente vê que é um sacrifício vir ao escritório, porque conheceu a outra parte. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que se adaptam, mas tem pessoas que não são felizes vindo para o escritório. Mas mais uma vez, esse tipo de negócio, o tamanho do nosso escritório e com as especialidades, a presença é fundamental. Tem que ter a presença de todos, conversar, é reunião presencial, é estar ali na copa tomando um cafezinho, trocando ideias, é o happy hour, é o almoço, todo mundo sair para almoçar, todo mundo sair para um happy hour, e isso faz toda a diferença. Então, quem não está ali participando acaba ficando um pouco de lado, né? O lado financeiro, aí um pouco, né, da minha especialidade nos escritórios de advocacia em geral, é a sazonalidade financeira, que é muito difícil, porque a advocacia tem muito êxitos e sucumbências, né? E a gente não tem uma previsibilidade. Meu sonho seria, faz uma lista aí, o que vai entrar de êxito nos próximos 12 meses, para a gente poder... Numa data concreta, né? Não pode ser, eu acho. Isso, eu nunca consegui. Eu nunca consegui isso. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar com a certeza. Então, com certeza entra X. Então, a gente vai ter que ter um número X de pessoas, uma estrutura X também, porque a gente não pode gastar mais do que a gente tem certeza. Então, a equipe acaba sendo enxuta também, né? Que aí o profissional ele é bem demandado, né? E isso também é uma das dificuldades. Sim. Eu vou aproveitar, eu tenho 2 tópicos que eu anotei aqui para a gente falar, mas eu vou comentar com a Mari aqui sobre o home office. Porque, assim, como você tá nessa função, e agora a gente viu recentemente lá a notícia lá do Itaú, que demitiu acho que umas 1.000 pessoas lá, porque... Aí tem muito meme, né? Que não quiseram voltar, né? Que não quiseram voltar e tal. Mari, como é que você enxerga o home office? Porque a gente já teve várias conversas sobre isso. Eu acho que isso é um tópico complicado, porque assim, existe o lado bom do home office, existe a liberdade da pessoa de poder fazer home office, só que existem coisas que se perdem nesse processo. E eu acho que muita gente entende que não quer o home office no seu escritório, mas não entende o porquê que ele não quer o home office no seu escritório. O que a gente conseguiu aprender com o home office aqui no escritório? O home office tem esses 2 lados, né? Acredito que ele traga uma maior liberdade para a pessoa, um conforto e otimiza de alguma forma o tempo também, né? Nem todo mundo mora perto do escritório e a gente sabe que, apesar de a gente não ser uma São Paulo da vida, que tu leva horas no trânsito, a própria Lê já passou pela situação de morar muito longe e ficar 2 horas na fila, então otimiza um tempo. E a gente tem esse conforto do home office. Mas, na minha visão, não é para todo tipo de empresa, né? E nem para todo tipo de função. Aqui dentro do escritório, pela estrutura que a gente tem, eu refleti várias vezes sobre isso e eu acho extremamente, por isso que eu também optei por a gente voltar e não ficar home office, ter dias, né, pra gente vir ao escritório, porque eu acredito que se perde muito a cultura, estando distante, estando em casa. Eu lembro que quando a gente estava em home office ali na pandemia, a gente fazia, no começo, assim, era uma enxurrada de reunião. Era reunião todos os dias e todo o tempo. A gente não tinha um dia sem reunião, né? Acho que a gente tinha, no mínimo, umas 2, porque era toda hora ali conversando. Mas depois de um tempo, isso foi se acalmando.
quando você não está dentro do escritório, você acaba se distanciando. Porque se você quer conversar sobre alguma temática, sobre um cliente, sobre um problema, sobre um processo, dificilmente você vai ligar para a pessoa, você vai marcar uma reunião com a pessoa para falar sobre aquilo, porque às vezes é naquele momento pontual que tu quer tirar uma dúvida. E aqui dentro do escritório a gente simplesmente olha para o lado ou simplesmente levanta da cadeira e vai conversar com a pessoa que a gente quer. E até às vezes para apagar algum incêndio ou coisas desse gênero, né? E então para mim é muito essa questão da cultura e a aproximação que a gente tem, como aqui dentro do escritório. Todo mundo, enquanto sócio do escritório, eu acredito que essa vontade de estar dentro do escritório, para mim, é muito importante. Eu me adaptei com o home office, mas depois de um tempo, eu não consegui mais ficar. Eu não consigo ficar muito em casa mais. Por isso que eu também, acho que pela minha função e também pela forma como eu me sinto em casa, eu acho importante estar aqui e eu me sinto bem aqui. Então, para mim, é bom isso até porque eu consigo... Enfim, ter um olhar mais geral, assim, das coisas acontecendo. E as trocas que a gente tem, né, no dia a dia, na Copa, as conversas de cliente, de processo, do que está acontecendo e até amenidades inúmeras que a gente conversa na Copa, na hora do almoço, na hora do café, eu acho que isso aproxima também e faz a gente se fortalecer enquanto escritório, enquanto unidade. Então, para mim... é extremamente importante o presencial, sabe? Sim. Mas é importante também ter essa liberdade da pessoa também conseguir fazer a sua agenda, Sim. né? Estar disponível ali para os clientes, estar disponível para a equipe, mas também conseguir ter essa liberdade de fazer a sua agenda. Até porque aqui a gente nunca cobrou horário nem nada disso aqui para o escritório, né? Os advogados chegam a hora que quiser, mas todos sabem da sua responsabilidade perante as demandas, perante os clientes, e é isso que a gente preza, disponibilidade para a equipe, disponibilidade para os clientes. Sim. Não, eu acho que o home office não impactou tanto a controladoria, né? Não. Mas eu queria a tua perspectiva de advogada da Lobivai sobre isso que a Mari falou. Você sente que quando a gente faz muito, quando o home office está muito presente, se tem essa perda de cultura e de relacionamento? Com certeza, de cultura, de relacionamento e também de saber o que o outro está fazendo. E não no sentido de controlar aquilo que o outro está fazendo, mas no sentido de, por exemplo, tem um advogado fazendo uma reunião com um cliente sobre um tema que eu, de outra área, posso contribuir, eu posso puxar o gancho para vender aquele negócio, né? Então, eu acho que ter o contato com o que o outro faz é muito importante e o home office, ele impacta absurdamente nisso. Quando a gente estava no home office, a gente tinha reuniões onde a gente conversava sobre as demandas, mas não era de uma forma tão próxima, tão presente, né? Então, por várias oportunidades, eu estou sentada trabalhando, eu vejo alguém conversando com um cliente sobre um tema que me interessa para o que eu faço com aquele cliente. E aí eu já puxo aquele gancho com o cliente, isso melhora consideravelmente ali o trabalho. Sim. Posso complementar só o que a Nay falou? Essa questão da gente saber o que o outro está fazendo em relação ao cliente fica muito evidente, principalmente porque a gente tem clientes que a gente atua em todas as áreas, né, para o cliente. Então, a gente sabe que muitas vezes uma ação, uma alteração que é feita na estrutura do cliente pode impactar a outra área. Então, se a gente tá envolvida nessa conversa, porque a gente acaba conversando sobre quase tudo que a gente faz com todos os clientes dentro do escritório. Então, a gente tendo essa percepção, a gente consegue até antever alguns problemas que o cliente pode enfrentar se a gente simplesmente fechar os olhos ou não saber de determinada situação. E também oportunidades de venda, porque se a gente está tratando de um cliente pontual e eu falo, tem um cliente que faz isso, aquilo, eu tô atendendo ele nessa demanda, mas ele, enfim, reclamou que tá passando por tal situação. Às vezes eu não tenho a expertise ou o olhar que outra área vai ter de falar, não, mas isso aí eu consigo resolver. E aí, na conversa, no dia a dia, a gente consegue também escalar, de repente, a venda de um cliente para outra área, né? Então, acho que é importante também por causa disso. Muito bem, falando de upselling, né? Ale, eu vou aproveitar aqui e retomar um tópico da tua fala, que assim, você falou e é realmente um problema da administradora lidar com o fluxo de caixa, né?
E você falou da sazonalidade, que é, assim, a gente está falando de escritório de advocacia, é a verdadeira montanha-russa financeira, né? Um mês tem muito dinheiro, no outro mês tem negativo, no outro mês, num determinado momento você sobe, no outro baixa. Cara, como é que a gente lida com sazonalidade? Qual que é a melhor maneira de lidar com isso? A melhor maneira, que é a maneira que a gente consegue trabalhar aqui, é primeiro ganhar para depois gastar. Eu acho que isso deve servir para qualquer pessoa, né? Primeiro tu tem o dinheiro, depois a gente pensa no que fazer. Então isso tem funcionado muito bem. Então quando entra um êxito bom, a gente pensa no que fazer, né? Daí a gente está num nível de maturidade que a gente já tem até um planejamento anual, né, do que fazer, e então a gente consegue fazer com que sobre sempre dinheiro, porque a gente gasta aquilo que a gente tem. A gente não faz planos sem ter certeza que tem o recurso. Né? Sim. Ô, Nai, vamos lá. Uma pergunta para ti. Cara, como é que a gente faz na prática o controle de fluxo de prazo, cara, em intimação? Vamos lá. A gente tem um sistema de monitoramento das intimações. Esse sistema ele acompanha tanto o Diário Oficial quanto o sistema dos tribunais. Ele monitora ali as intimações e ele encaminha para a gente todas as intimações no nome do... As intimações elas são exclusivas no nome de um advogado, que é o Bruno, justamente para facilitar esse recebimento e não ir recebendo de todos os lados, né? Então, a gente recebe essas intimações do Publicações Online, automaticamente ele é importado, as intimações são importadas no sistema jurídico que a gente tem e vem para mim. Eu faço essa análise inicial das movimentações e direciono para o advogado responsável. O advogado responsável, ele analisa novamente a movimentação, justamente para se ter esse double check, né? E aí são agendados os prazos ali dentro do nosso sistema. Tanto o prazo para ele elaborar eventual petição ou solicitar uma emissão de guia para a controladoria e também o prazo fatal. E aí ele, além dessa análise de movimentação que é feita pelo sistema, eu também tenho o cuidado de analisar as intimações que chegam por e-mail, porque pode ter um problema de importação, né, das intimações no sistema, que dá para a gente evitar tendo essa checagem. E também hoje, com o DJM, facilitou bastante, porque todas as intimações elas estão contempladas ali, né? Não precisa a gente ficar com um trabalho de formiguinha de ir acessando tribunal por tribunal. E aí o advogado ele cumpre aquele prazo, né? Encaminha a solicitação de protocolo para a controladoria com antecedência. A gente trabalha com o prazo fatal -3. Então, salvo raras exceções de ou necessidade do cliente ou estratégia processual mesmo, os protocolos eles nunca são feitos no prazo fatal. E nem no dia anterior ao prazo fatal. A gente tem esse cuidado para evitar qualquer problema nesse sentido. Feito o protocolo, eu salvo o comprovante de protocolo e encaminho para o advogado para ele ter esse controle de que de fato foi feito, que está tudo certo e tudo resolvido dentro daquele processo em específico, né? É interessante notar que tu falou ali que tu faz uma análise primeira, a tua primeira análise ela é temática, né? Basicamente para definir assim, isso aqui é civil, isso aqui é trabalhista, e o cara depois faz análise técnica, né? E além de se é civil ou trabalhista, como a gente tem mais advogados dentro do mesmo núcleo, dentro da mesma expertise, para quem que eu vou direcionar, né? Então, cada núcleo tem a sua divisão interna, né? E aí é feito com base nisso o direcionamento. Bacana. É legal que você falou de sistema, e eu acho que tecnologia é um tópico que a gente, assim, os escritórios de advocacia, a advocacia em si é meio anacrônica, né? A gente vê escritórios de advocacia que são super envolvidos com o processo de desenvolvimento tecnológico, a gente vê escritórios que são bem atrasados com relação a isso. E aí até eu vou direcionar isso para a Mari, porque acho que é uma das perguntas que faz parte. Tu como gestora, como é que você vê a inovação
dentro do... Inovação tecnológica. Inovação pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, sei lá, uma forma nova de fazer pão na copa, mas... assim, a gente falando de sistema mesmo, como é que você vê isso como importante dentro do escritório? Eu vejo como algo fundamental, né? Tanto a adoção quanto você ter uma visão de que você sempre pode melhorar, porque hoje em dia, né? Na verdade, hoje em dia não, né? Faz tempo, mas a gente tem uma evolução tecnológica muito rápida. Então, a gente está usando um sistema e aí passa alguns meses e já tem outro que traz uma outra inovação e traz alguma outra coisa que pode otimizar o nosso trabalho, e a gente tem que estar acompanhando isso. Dentro da nossa prática jurídica, a gente acaba sendo muito tradicional em algumas coisas e muitos escritórios acabam fechando os olhos para isso, porque pensam, não, mas a minha função aqui é escrever uma peça e protocolar e atender o cliente e fazer consultoria. Só que hoje a gente já tem tecnologias que substituem de alguma forma isso, né? Então, eu acredito que se a gente não fazer o nosso trabalho ficar mais eficiente no uso dessas tecnologias, coisas que a gente faz vão poder ser facilmente supridas por uma tecnologia, por uma inovação. Então, a gente tem que pensar de que forma eu trabalho melhor, de que forma a minha especialidade ou o meu conhecimento, o meu pensar de forma estratégica dentro de determinada demanda vai beneficiar o cliente e como que eu consigo usar essa tecnologia para fazer o que eu consigo fazer de forma automatizada e mais rápida, eu faço, e coisas que são da estratégia, coisas que são do conhecimento do advogado, coisas que são da sensibilidade, da experiência, da expertise, né, em determinada área que só eu sei fazer, que só outro advogado sabe fazer, aí sim eu vou gastar o meu tempo, vou investir o meu tempo nisso para ter uma entrega melhor do que eu ficar usando o meu tempo com coisas que eu consigo fazer de forma mais rápida, né? Então, acho que é dessa forma, a gente tentar sempre ser mais eficientes dentro do que a gente está fazendo, para usar o nosso tempo com o que realmente vai trazer resultado, né? E não com coisas que a gente consegue, enfim, pedir para alguma tecnologia fazer para a gente. Sim. E até automatizar processos. Por exemplo, não é fácil adotar isso dentro do escritório. Primeira coisa, eu tô falando como se fosse assim, né? Super fácil, mas não é, porque a gente também tem que entender de que forma a estrutura funciona e como que a gente vai colocar isso dentro da tecnologia ou de que forma a gente vai automatizar. Então, não é fácil, mas a gente tentar e ver de que forma funciona pra gente, eu acho que é importante, e também aprimorar, né? Pensar, dessa forma não funciona, então de que forma funciona? Ou, isso aqui tá funcionando, mas já está funcionando bem há muito tempo, será que não tem como a gente mudar e fazer alguma outra coisa que, de repente, traga um resultado melhor ou até otimize o trabalho dos advogados para que eles não precisem ficar, enfim, registrando, perdendo tanto tempo registrando horas ou fazendo relatórios que, de repente, a gente conseguiria emitir de forma automatizada, porque hoje a gente ainda faz coisas que a gente poderia melhorar. Eu vejo isso dentro do escritório, é algo que a gente está tentando mudar, estamos aí, né, com um projeto para a gente conseguir também melhorar. Sim. Essas coisas. Então, eu acho que é algo que vai ser para sempre assim, sabe? Um planejamento de ficar olhando e aprimorando. A gente nunca vai estar parada, não estamos perfeitos aqui com isso que está acontecendo. Eu acredito que não. Acredito que a gente sempre vai estar num certo desconforto, né? E evolução. Eu acredito que seja assim, até pelo tanto de solução que a gente tem hoje, tanto de inovação que a gente tem, inteligência artificial, automação, enfim. Sim. Mas é fundamental. Acho que o escritório que não está olhando para isso acaba ficando para trás. Eu até vou aproveitar que você falou de sistemas aí. Ô, Nay, o que a gente está usando de ferramenta hoje para controladoria? Nome dos sistemas? O que você está, assim, o que tu acha que é importante dessas ferramentas? Porque, assim, tudo que a Mari falou envolve gestão. Sim. Dentro de cada uma da atividade de vocês vai ter um software ou algum dispositivo, alguma coisa que vai tornar a vida mais fácil.
tem alguma coisa quais são as ferramentas que hoje que a controladoria usa que torna esse processo mais ágil? Eu acho que o monitoramento das intimações, principalmente, porque daí a gente já recebe tudo já mastigado, né, do que a gente ficar indo atrás ali. E eu acho que é de extrema importância um software ali de gestão dos processos. Basicamente isso que a gente utiliza. É que é engraçado, né? Eu vejo muito escritório que utiliza o Excel da maneira mais bruta para fazer controle de prazo, né? O cara faz análise ele na mão, contagem de prazo. Basicamente ele tirou o papel que estava usando na mesa e botou no computador, porque eu não uso nem fórmula para fazer cálculo no Excel. Então é interessante a gente olhar, porque eu acho que assim, no universo jurídico tem muita ferramenta se propondo a fazer coisas que eu tenho certeza que não entrega, né? A gente já teve algumas experiências aqui com softwares, alguns deles não deram muito certo, né? Alguns deles eu acho que a gente tentou implantar e não tinha outras ferramentas integrando. Eu acho que isso acaba sendo necessário, você tem integração entre as ferramentas, porque no final das contas, assim, não adianta de nada eu ter um puta software que faz um monte de coisa num lado e, na realidade, ele é aquele jack of all trades, né? Ele é ótimo em tudo, mas, ao mesmo tempo, não é especialista em nada, né? Sim. Então, e eu vejo que, às vezes, a gente tem assim, preciso de um software para fazer isso, só que ele integra com aquele outro, e aí ele vai e a gente consegue fazer essas integrações. E aí, eu vou aproveitar dentro desse tópico que a Mari falou com relação ao registro de hora e vamos jogar para a nossa administradora aqui. Ale, registro de hora parece que eu tenho a impressão, pelo menos conversando com os colegas que são advogados, que é quase como se fosse o Eldorado, assim, as pessoas ainda tem muita lenda sobre o registro de horas, sobre cobrar por hora, um monte de gente acredita que isso é importante, mas talvez não entenda quão importante isso seja. Como é que você olha, qual é a tua visão de administradora por fato da gente aqui da Lubivais realizar o registro das horas, fazer a cobrança por hora e como é que isso assim, permite ter uma noção melhor do nosso financeiro? O registro de horas é fundamental, né? E vocês já tinham essa cultura aqui do registro de horas e ele impacta diretamente no resultado do negócio, no resultado financeiro do negócio, porque através do registro de horas a gente consegue levantar muitas informações, né? O objetivo não é saber se o advogado está trabalhando, porque tem muito isso, do advogado às vezes se sentir constrangido por estar sendo controlado, mas não é. O registro de horas ele traz quanto que a gente quanto custa a nossa hora, se a gente quer ter 20% de lucro, quanto que a gente tem que cobrar do cliente. Mas acho que a gente tem que almejar 40% de lucro, quanto que tem que ser. Então fica aquela questão de eliminar as barreiras, né? Que o advogado vai fazer uma proposta, só pergunta, Alessandra, quanto que eu tenho que cobrar aqui, né? Tem que cobrar no mínimo R$200 a hora, porque a gente está com um registro de horas que está nos levando a ter um custo um pouco maior, né? As especialidades também dos advogados, então propicia ter uma gama de informações ali que eu gosto de fazer, né? Então, quanto que... olha, menos do que R$120 vocês não podem cobrar, nem sair de casa para atender, porque não vale a pena, a não ser que seja um investimento, né, no cliente. Então, a gama de informações que traz o registro de horas é muito importante. E a gente está caminhando agora para algumas mudanças, né, no escritório, que eu acho que vai ser o grande diferencial, que é ter um software mais dinâmico em relação ao registro. Porque cada vez mais a gente precisa trabalhar junto com as ferramentas e tem que ser em tempo real. A gente precisa se acostumar que tudo que a gente faz tem que ir para dentro de um software, né? Então, está trabalhando, registra, está fazendo uma petição, salva, né? Não deixar para depois, que existe essa coisa da gente dizer, depois eu faço o registro de horas. Não dá para deixar para depois. E esse software que eu sei que vocês estão negociando para trazer para o escritório vai trazer isso e vai trazer cada vez mais essa informação mais correta para a gente acertar cada vez mais, né, na cobrança dos clientes. Eu tenho um complemento até sobre a questão do registro de horas, porque naquele momento caótico de mudanças que a gente estava, quando a Lê trouxe as informações e quando a gente estava com o escritório
com mais advogados, o registro de horas ele foi importante sim para a gente ver quanto que o advogado estava trabalhando, mas não no sentido de que a gente estava controlando, mas é porque a gente via muitas horas ociosas. A gente tinha número X de advogados, tinha tantas horas disponíveis e tinha muito advogado com horas ociosas. A gente pensou, pô, então como é que a gente está com tanto trabalho assim e tem advogado com hora ociosa? Então, isso também foi uma forma de gerir isso e entender o número de advogados que fazia sentido para o escritório ter naquele momento. Hoje, não tem mais essa função porque a gente tem muito trabalho e a gente está com um número bem reduzido de advogados e até pelo home office, por não ter tanto home office, a gente consegue acompanhar mais o trabalho. Então, a gente acompanha muito do que o advogado está fazendo, até conversando, né? E até entendendo as demandas e vários núcleos atendendo os advogados de forma conjunta. Mas isso também é importante para o cliente entender o que a gente faz. Porque tem muito escritório que não presta esse tipo de informação para o cliente e o cliente não sabe o porquê que a gente está cobrando determinado valor. Com o relatório de horas, ele consegue ver, mas para fazer uma petição, o advogado leva tanto. Aquela pesquisa que eu achei que ia ser 15 minutinhos, na verdade, o advogado teve que consultar 4 legislações, tantas jurisprudências, para conseguir me dar uma resposta assertiva do que eu deveria, né, tomar de decisão. Então, além da cobrança de horas, é também para o cliente entender qual que é o nosso trabalho. Porque como o nosso trabalho é muito intelectual, é difícil, né? Não é uma mercadoria que eu estou entregando, né? Não tem um resultado final. Como o nosso trabalho também, né? A gente tem uma obrigação de e-mail ali, a gente faz várias coisas para o cliente que, ao final, pode ser que ele não enxergue tanto valor se a gente não demonstra dessa forma ou se a gente não tem um ganho efetivo para o cliente. Então, acho que faz parte também para o cliente entender o que a gente faz, valorizar nosso trabalho e até a gente conseguir fazer propostas mais lucrativas para o escritório, porque às vezes a gente está com muita demanda e a gente também tem que pensar, veio um cliente me procurar pedindo uma proposta para determinado trabalho, mas eu estou sem tempo, para eu fazer isso aqui eu vou ter que deixar outro um pouco em stand-by ou deixar esse trabalho para fazer na próxima semana se não é tão urgente. E talvez seja interessante eu aumentar a minha hora, porque eu vou ter que fazer esse manejo dentro da minha agenda, né? Então, acho que pensar... Vou deixar de ir pra academia para poder fazer aquilo. Deixar de correr, deixar de dormir, deixar de fazer alguma coisa. Então, tem que ver também, eu vou estar deixando de estar com a minha família, com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos, fazendo alguma atividade que eu gosto, em função disso. Então, tem que valer a pena. E acho que esse tipo de pensamento, né, que a gente tem que ter também. A gente teve uma mudança bem significativa também no escritório, na parte financeira, com a melhora dos registros de horas, que é o trabalho de formiguinha que a gente fez para migrar os contratos de horas ilimitadas para limitadas. Foi bem importante. Que não seria possível se a gente não tivesse esse controle de horas, né? E isso aumentou o nosso resultado em muito. Foi melhor para nós e foi melhor para o cliente também, porque ele também passou a ter a responsabilidade de usar o nosso escritório para a especialidade mesmo que a gente tem. Porque eu até ouvi de uma administradora de um dos nossos clientes dizendo, qualquer dúvida que eu tenho, eu ligo para vocês porque nem preciso ligar para o contador, porque era a hora ilimitada, ele estava livre, né? Então, aí ela passou a pensar, isso aqui eu posso perguntar para o meu contador e isso aqui realmente eu vou usar o trabalho da Lobivaz e isso melhorou muito o nosso resultado. É interessante vocês verem como cobrar por hora calibra a relação com o cliente, né? Quando você tem aquele contrato, você pode ter um contrato, que para mim é um pouco difícil dizer que é um contrato bom, um contrato que o cliente não demanda, né, ou demanda pouco, porque entra em dúvida para mim qual que é a função da nossa relação. Né? Você entra em relação com alguém porque você tem uma necessidade, você precisa que aquilo seja cumprido. Um cliente que está em relação contigo e não te demanda e só te paga, esse contrato ele é um problema. Ele não é um contrato maravilhoso. Todo mundo aqui, obviamente, tem a pretensão de poder ficar em casa, né, sem fazer nada e ganhar muito dinheiro na vida.
Só que assim, uma coisa é tu acreditar que você consegue manter isso durante um tempo, outra coisa é tu acreditar que você vai manter isso para sempre. Né? Quando a gente pega uma relação, eu sempre me incomodei tanto com os contratos que os clientes demandam muito, quanto com os contratos que os clientes demandam pouco. Porque, às vezes, o advogado ele fica naquela de eu quero ganhar bastante dinheiro e fazer pouca coisa. Cara, então cobra caro na tua hora. Faz o teu cliente te demandar menos. Mas, assim, ele sabe que quando ele está te demandando, ele está te pagando bem para aquilo ali. Agora, o que não dá é para você ter um contrato em que o cliente quase não te demanda, não demanda dentro daquele escopo que ele está contratado. Porque, no final das contas, você tem uma bomba relógio. Em algum momento ele vai dizer, putz, eu estou gastando muito dinheiro contigo, por que eu estou te pagando? Nem lembro mais por que eu te pago. Né? Agora, Onay, aproveitando, né, eu acho bom que assim, a controladoria tem alguns impactos, mas alguns eu posso jogar para ti com a tua perspectiva de advogada. Sim. Antes de você entrar no escritório, você não tinha esse costume de registrar a hora? Você tinha? Não tinha. Como é que foi para ti essa mudança? Na prática, foi tranquilo. Eu sempre gostei de anotar, de registrar, de organizar. Então, para mim, pessoalmente, não foi um problema. Né? E até sempre achei interessante e importante para eu ter essa visão do que eu estava fazendo. Porque às vezes a gente chega no final do dia e a gente fez tanta coisa que a gente nem se dá conta de tudo que a gente fez. Né? Então, de chegar no final do dia e ver que, nossa, minha agenda realmente, tudo que eu me propus a fazer naquele dia, eu realmente fiz. Tá aqui concluído. Então, eu particularmente sempre gostei disso. Sim. Mas tu teve uma perspectiva melhor sobre o valor do teu trabalho? Com certeza. Com toda certeza. E quando é que você começou a notar isso? Eu comecei a notar quando eu entendi o motivo pelo qual a gente registrava as horas, né? Que quando eu entrei no escritório, a gente estava nesse momento que os contratos eles eram ilimitados, então era um pouco difícil de a gente enxergar o porquê daquele registro tão exato. E quando a lei entrou e a gente passou a migrar para contratos com horas limitadas, e onde a gente tinha um valor mínimo de hora ali, aí a gente começou a prestar muito mais atenção e ver, eu acho que eu tô perdendo muito tempo, porque às vezes a gente acaba enrolando mais do que deve, não sendo prático o suficiente para algo que não tem uma necessidade de uma estratégia muito grande, né? Ou eu tô perdendo muito tempo aqui e deixando de focar minha energia em outras coisas, né? Ou realmente eu não cobrei o suficiente para esse trabalho, ou não, se foi alguém que vendeu, hoje não mais, né? Hoje todo mundo conversa sobre o valor da hora, mas ou nas próximas eu já sei que para esse trabalho em específico 4, 5 horas não são suficientes, eu preciso cobrar para 10 horas, né? Mari, e todo mundo já passou por isso. Sim. A Nay, ela é um pouco avessa à realidade porque ela já é Caxias, né, cara? A Nay é a realidade ou não? Ou assim, tu tem que pegar o cara pela mão, explicar. Eu não sei, eu acho que isso não acontece, mas me conta um pouco. A Nay é a idealização, entendeu? A Nay é a idealização. Mas não é todo mundo que tem esse perfil de registrar. Tem pessoas que são ótimos advogados que, nossa, no atendimento do cliente são ótimos, mas na hora de registrar a hora falham. E aí, porque tem muita agenda, e daí pensam, mas eu tô fazendo muita coisa, já não tenho tempo de registrar, registro depois, vou registrar na semana que vem, vou registrar no final do mês. Só que não adianta porque esquece, não registra tudo, e a maioria das vezes vai esquecer de registrar. Então, assim, por exemplo, a forma ali dos processos. Os processos são mais fáceis de registrar, as horas relacionadas a processo, por quê? Porque já tá ali no Views, né? Já tá ali registrado no sistema o que tu tem que fazer. Agora, atendimentos de consultoria que vem por e-mail, que vem pelo WhatsApp, que a pessoa te liga, muitas vezes a gente passa batido e não registra. E a forma de gerar uma percepção de valor, né, no advogado é ele entendendo realmente que aquele registro vai fazer diferença
na hora de fazer a renovação do contrato com o cliente, na hora de aumentar as horas, porque às vezes o cliente tem um volume de horas muito baixa, acaba pagando muita hora extra e para ele, óbvio que não é bom. Pra gente é, mas para ele não é. Então, a gente quer uma relação duradoura com o cliente. A gente tem esse perfil aqui no escritório de ter clientes que a gente tem anos, né? Então, é importante a gente também fazer com que o contrato fique bom não só pra gente, mas pro cliente também. Então, tu contratou pouca hora e você tá com uma reincidência aqui de hora extra. Vamos adequar o teu contrato para contratar mais horas, ou vamos diminuir, ou vamos entender qual é o momento do cliente. Então, fazer o advogado também entender isso, que a gente que tem essa importância, e no final vai ter importância para ele no momento das remunerações, da comissão que ele ganha de venda, da comissão que ele ganha de êxito, né, de execução, do êxito, enfim, a gente trazer essa percepção para o advogado para que ele consiga, mas não é todo mundo e não é tão fácil inserir a cultura em todo mundo, né? É algo que a gente vai ali tentando de todas as formas, e quando a gente vê que está sendo um gargalo, a gente tem que tentar alguma forma diferente de fazer isso. Muito embora eu perceba que aqui no escritório a gente tem uma cultura bem inserida sobre várias coisas, e isso foi muito... Eu acho que muito de forma oral, assim, pelas conversas, pelo estímulo, pelas trocas de ideia, por sempre que alguém precisar, a gente ter advogados mais experientes para conversar, para pedir opinião, para falar, não, eu fiz dessa forma e deu certo, confia, enfim, eu tô vendo que tu tá indo mais para esse lado, acho que tu tá certo, mas talvez tu poderia tomar esse caminho. A gente sempre teve isso aqui dentro do escritório, essas trocas. Então, eu vejo que a cultura sempre esteve presente dessa forma. Hoje, a gente está tentando trazer ela um pouco mais para os procedimentos e aí também identificando o que não está tão concreto para fazer com que esteja, né? Só um complemento em relação à questão do registro e de a gente entender o valor da nossa hora, né? Eu acho que, dentre todos os benefícios disso, para mim, um dos maiores benefícios foi eu entender qual cliente fazia sentido de eu fechar negócio ou não. Uhum. Porque, às vezes, é um trabalho que vai me demandar muitas horas e eu não vou conseguir cobrar para aquilo. Porque ou é um processo onde o mercado exige que a gente tenha uma certa limitação ali de valor de honorários, ou é algo realmente que o cliente não está disposto a pagar, ou é algo que não faz sentido para o meu fluxo de trabalho, porque eu prefiro canalizar minha energia para outros tipos de demandas, né? Então, eu acho que essa foi um grande benefício ali do registro de horas e desse conhecimento de valor da nossa hora, né? É interessante porque, assim, quando a gente começa na advocacia, você quer ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito. Só que você não entende a extensão do trabalho. Você não entende quanto tempo você vai ficar com aquele trabalho. E o cliente acha que você vai passar... Se você fica com o processo durante 10 anos, boa parte do tempo você vai ficar sem fazer absolutamente nada. Porque não é todo dia que vai ter movimentação. E essa percepção, para mim, é uma percepção que ela é muito errada. Uhum. E a gente, quando sai da faculdade, a gente não tem essa percepção do tempo. Beleza, eu vou ficar com o processo aqui, mas o que isso me custa ter o processo aqui? Bom, se eu for ter o processo, quer dizer que se tudo der errado na minha vida, eu vou ter que ou compensar o cliente pela mudança, sei lá, digamos, o cara começa a advogar e de repente dá tudo errado, ele resolve mudar de profissão, etc. O que ele faz com aquele processo? Ele vai ter que migrar para outro cara. Então, você tem que ter uma estrutura mínima para poder gerenciar aquele processo, aquela demanda. E a grande questão é que você tem que sempre se lembrar, até aquilo se resolver, você vai ter que continuar pagando para aquilo continuar, para o tempo que você vai ter que gerenciar aquilo. Se for o único processo da tua vida, que é completamente surreal, né? A gente até poderia imaginar que o cara poderia dizer, não, meu custo para manutenção desse processo é pequeniníssimo. Mas assim, a grande verdade é que não é isso. Né? Nem todo cliente chega aqui batendo na porta, jogando sacos de dinheiro, dizendo, não, resolva o meu problema por R$1 milhão aqui, que está tudo certo. Né?
Isso não é a realidade de todo mundo, isso não é a realidade da maioria, né? E quando eu falo maioria, eu estou falando esmagadora maioria. Talvez 90% dos advogados do Brasil não seja a realidade deles, né? A gente vai falar do Nelson Williams da vida, ou dos grandes escritores de São Paulo, um Machado Maia, um Tozini Freire, alguma coisa do gênero, um Piero Neto. O custo de honorário deles é muito mais elevado e às vezes compensa qualquer processo que eles vão fazer. Mas aí entra nisso que você falou. Pô, adianta eu pegar uma ação trabalhista ou uma demanda previdenciária que para mim vai me resultar, sei lá, R$5.000 de honorários, e para eu gerenciar esse processo do início até o fim, todo o meu tempo, tudo que eu tenho que fazer, gastar para estar naquilo, isso é uma perspectiva que as pessoas não têm. Por quê? Para eu fazer a audiência, né, vocês meninos principalmente, precisa de maquiagem, cabeleireiro, unha, isso, aquilo, roupa, Deslocamento. Né? Deslocamento, alimentação, tudo isso. E assim, isso faz parte. Por quê? Porque no final das contas, a nossa atividade ela é argumentativa. Né? A gente vende segurança e a gente vende basicamente, o insumo dessa segurança é o tempo. É o tempo que você investe estudando, é o tempo que você investe realizando. E aí é aquela coisa, as pessoas não têm a perspectiva de que, tipo, o fato por que o custo da manicure vai importar no preço da... Cara, importa. Por quê? Porque se chegar de qualquer jeito numa audiência, vestindo qualquer roupa, falando de qualquer jeito, o juiz não vai te levar a sério, o advogado da outra parte vai aproveitar isso como uma deixa, a outra parte não vai te levar tão a sério, isso vai prejudicar o resultado final do teu trabalho. Nem o cliente. Nem o próprio cliente. Só que daí é aquela coisa, as pessoas esquecem desses aspectos, que tudo isso faz parte. E é aquela coisa, você não vai na manicure para fazer uma audiência. Você vai provavelmente uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, né? Você vai ter todo esse processo. Isso tudo faz parte do teu custo. Né? O homem talvez não tenha tudo isso, mas aí tem carro, tem roupa, tem isso que vai ter no mesmo nível. Né? Ou às vezes, em alguns casos, até mais caro. Mas o que eu acho importante de observar nisso é entender o valor. Adianta eu fazer um processo que vai me render um valor que para eu gerenciar ele vai me custar mais caro do que ele. E às vezes as pessoas não têm essa percepção de que pode acontecer, mas é só o tempo. Cara, não é só o tempo, cara. E às vezes nem para o cliente vale a pena nos pagar a hora que a gente está querendo para atingir um objetivo que ele almeja, assim, dependendo da demanda, claro, mas às vezes não vale a pena nem para ele. É que o problema é o seguinte, quando a gente está na faculdade, né, os processos que a gente estuda geralmente são processos de direitos humanitários, que são os que a gente mais lembra. Direito penal, direito constitucional, alguma coisa assim. Esses direitos que são humanitários, eles não têm preço, porque eles são inestimáveis. Então, qual que é o preço da liberdade de alguém? Cara, tu vai dizer assim, isso é inestimável. Então, é inestimável, então vamos fazer uma conta. Qual é o preço da liberdade do Elon Musk? Quanto é que ele ganha por mês? Ele ganha um caminhão de dinheiro. O preço da liberdade dele é necessariamente mais alto. Por quê? Porque aquilo impacta a vida dele, a vida das pessoas que estão em torno dele de uma maneira diferente do que uma pessoa que, sei lá, é um caixa de supermercado. Ainda que estamos falando de liberdade de seres humanos. Não dá para precificar isso. Só que a gente está precificando o trabalho e o impacto que o seu trabalho tem na vida daquela pessoa e qual é a capacidade financeira que aquela pessoa tem para fazer frente àquilo. Agora, quando a gente fala de processos que têm valor, então, por exemplo, se eu estiver cobrando uma dívida civil de R$30.000, dá para eu cobrar R$30.000 de honorários? Não dá. Não dá. Então, se R$30.000 for o custo meu para gerenciar aquele processo, ele não vai valer a pena. Ele não vai valer a pena para o cliente nem para você. Quem que ele tem que procurar? Alguém que seja mais barato do que você. E aí, o que é ser mais barato? É uma pessoa que está começando, é uma defensoria pública da União, é uma defensoria da Ativa, é qualquer outra área que provavelmente vai entregar um atendimento pior, uma técnica pior. Aquela coisa, defensoria pública da União é serviço público, tem os seus méritos e tudo mais, mas obviamente que se você pagar um advogado bem o suficiente para ele cuidar do teu processo, provavelmente aquilo vai ser cuidado melhor. E eu digo que é provavelmente porque não é todo mundo que tem, que tem esse cuidado. Gente, eu acho que a gente pode ir para o fim aqui. A gente já teve uma boa conversa aqui.
Eu vou pedir para cada um de vocês, enfim, comentar algo, dizer algo que vocês gostariam de complementar aí com relação a tudo que a gente falou. Começando pela Mari, vamos fazer um reloginho ao contrário aqui. Tá. Em relação à parte de gestão, eu acho super importante para manter a qualidade da entrega que o escritório tem, para manter a equipe alinhada, para olhar sempre para os gargalos e conseguir melhorar, né? Porque a gente não aprende na faculdade e nem quando a gente está iniciando a advocacia de que forma a gente tem um escritório ou de que forma que você tem uma empresa, porque um escritório é uma empresa e a gente precisa de lucro para se manter, então de que forma a gente vai fazer isso acontecer. E ter um escritório estruturado com administrativo, financeiro, controladoria, gestão, comercial, que muito embora hoje, né, sejam os próprios advogados, o nosso comercial, mas, por exemplo, o comercial é uma área que hoje eu penso, acho que em algum momento a gente vai ter que estruturar melhor, né? Talvez contratar uma ferramenta, um CRM, alguma coisa assim, mas isso é da percepção de cada momento que o escritório tá. Então, olhar para os momentos do escritório e entender de que forma a gente consegue melhorar, de que forma a gente consegue fazer com que os advogados estejam na mesma página e remando da mesma forma. Eu acredito que a parte mais difícil da gestão são realmente os advogados, são as pessoas, e a gente entender quais são as qualidades de cada um, porque a gente é muito diferente um do outro. Então, embora a gente queira ir para uma direção, as pessoas têm qualidades diferentes e a gente tem que tentar explorar o melhor de cada um dentro do escritório, né? Então, por mais que tá todo mundo fazendo operacional, talvez tem pessoas que tenham mais facilidade na venda, então vamos ajudar a pessoa que não tem tanta facilidade a aprimorar ou focar em outro lado que ela tem mais facilidade, né, de fazer e de aprimorar outras coisas. Então, essa, para mim, é a parte mais difícil, e também as mudanças, assim, porque a gente tá sempre querendo aprimorar. Então, nossa, assim, ó, esse ano, olha quantas vezes a gente já mudou de direção, já mudou de propósito, de foco. Claro que o objetivo é sempre o crescimento, só que em alguns momentos a gente está olhando para um lado e daí a gente tem que recalcular a rota e aí olhar para o outro e pensar, mas talvez esse lado não seja o certo, talvez seja o outro. E aí, dentro da gestão, a gente conseguir readequar isso também de acordo com essas estratégias novas que a gente está elaborando. Então, a parte mais importante, eu acho que são essas que eu coloquei, e também as dificuldades. Mas principalmente acho que o que faz diferença é o ambiente que a gente tá, né? É um ambiente que propicia a gente fazer isso e que as pessoas estão remando da mesma forma, como o Bruno falou. Talvez alguns com um remo maior, mas eu acredito que nem seja tanto isso, mas eu acho que é com mais força, de acordo com os anos de experiência, né? Acho que é meio que mais treino, mais força a pessoa tem. Então acho que é dessa forma, porque já esteve há mais tempo, né, nesse campo, então, nesse mar, enfim. Então, acho que é mais ou menos dessa forma, e a gente aprendendo junto, de acordo com o que cada um tem a ensinar, ou tem mais de experiência, ou, enfim, mais expertise para pegar a mão do outro e fazer todo mundo crescer junto. Show de bola. Nai? Eu penso que o alinhamento da cultura do escritório é primordial para tudo funcionar, né? E eu sinto que o escritório, ele tem muita facilidade de inserir as pessoas na cultura dele, que tem sido conquistada a cada dia ali com o trabalho da gestão, da administração, da controladoria e das pessoas que estão no escritório, né? Eu digo que a parte administrativa do escritório, apesar de não ser atividade fim de um escritório de advocacia, ela funciona como se fosse um compliance interno. Então, a gente garantindo o controle de certas informações, de certos prazos, de gestão de pessoas como um todo, eu acho que tem muito para somar e muito para contribuir com o trabalho de todo mundo e também com o resultado que o escritório entrega para os clientes. Show. Ale? O recado que eu
gostaria de dar, assim, pensando já no futuro do escritório, é a gente trabalhar cada vez mais para ter disponibilidade para o cliente e transparência. Eu acho que a gente já está fazendo isso com esse software novo, né? Vai acontecer isso, que é a transparência do cliente, saber o que está acontecendo, né? O que a gente está fazendo, sem as barreiras, então eliminar cada vez mais as barreiras e estar disponível. Isso não é só para o cliente, a disponibilidade é entre nós também. A disponibilidade, eu fiz uma postagem esses tempos, a disponibilidade é o ouro do momento, né? Não tem coisa melhor do que fazer uma pergunta para alguém no WhatsApp e ela te responder na mesma hora. Né? Claro que humanamente isso é mais difícil, mas então a gente deve acompanhar e aproveitar muito a inteligência artificial. A inteligência artificial veio para nos ajudar a quebrar as barreiras e a gente ter mais disponibilidade, porque tem coisas que, se a resposta é a mesma sempre, a própria IA pode dar essa resposta, o próprio cliente pode buscar a pergunta e ter a resposta. Então, essa experiência, parece pega essa frase, experiência do cliente, né? Cada vez mais nós estando disponíveis, né? E ter cada vez mais transparência para ele, eu acho que é um grande diferencial, assim, acho que a gente está caminhando para isso. Né? Nós teremos mudanças muito boas em 2026, inclusive estamos mudando de sede, que é outra coisa que vai ter experiência para o cliente, que nós vamos ter um ambiente muito melhor para que ele possa ir no escritório, se sentir mais acolhido, inclusive. Né? Então, acho que as mudanças para 2026 aí promete surpreender. Interessante que a Ale falou, né? Em tempos de chat GPT, quem tem 10 minutos para atender o outro é rei, né? É isso. Vamos lá. E aí, para a gente começar o nosso ping-pong e encerrar a vez, né? Ale, um livro técnico ou sério, e um livro não técnico ou não sério e uma música. Um livro técnico é A Arte da Guerra, né, que eu acho que é a Bíblia do administrador. Eu tenho na cabeceira da minha cama, todo comentado e pintado. Se tem alguma dúvida do que fazer, eu vou lá e olho o que eu grifei. E sempre ali sai a criatividade para resolver vários problemas, né? Um livro que é mais para me divertir, que é uma mulher que eu admiro muito, Marta Medeiros, uma gaúcha. E eu leio todos os livros dela, o último agora... Aliás, tem um novo que eu ainda não tenho, viu? Que é Conversa na Sala, que é onde ela junta todas as crônicas que ela faz, as melhores, né? Que ela escreve para revistas, jornais, e ela faz ali um compilado. E aquilo me diverte muito. Tem um time, assim, do pensamento dela com os meus, e é muito bom, né? Ler isso. E música, como eu acho que a medida do nosso sucesso, ele se dá o que a gente faz de bom com o nosso dinheiro, né? Então, também outra mulher, Marisa Monte, a música Vilarejo, que é onde eu gostaria de passar meus últimos dias de vida. Muito bem. Nai? Bom, livro mais sério, eu acompanho a ler. Eu gosto de Arte da Guerra. Eu li a primeira vez na faculdade. Acho que todo mundo que faz faculdade de Direito necessariamente lê esse livro. E de vez em quando eu dou umas pinceladas. Mas eu confesso que eu gosto muito de ler livro não tão sério. Eu gosto muito de suspense junto com romance ali. Ultimamente eu tenho lido livros nesse segmento ali. Acho que aquela série A Empregada foi muito boa. E música, eu sou bem eclética. Eu acho que música é muito do momento, daquilo que a gente está vivendo. E a música, hoje a gente está numa cultura de tudo muito rápido, tudo muito grande, e tudo que é assim geralmente vai rápido, né? Então, eu acho que eu fico com músicas que são um pouco mais antigas, mas que, se a gente escuta hoje em dia, não são músicas que estão saturadas e a gente enjoa. Eu gosto bastante de Legião Urbana, acho que Pais e Filhos. Muito bem. Livro mais sério, né? Eu vou falar um livro que eu li esses tempos porque eu estava escrevendo o artigo da minha pós-graduação. E eu li um livro que é A Teoria do Biodireito, que é do professor Henderson First. É muito bom. Ele abriu minha cabeça para várias coisas
políticas relacionadas à saúde e bioética. Então, acho que foi bem legal para me ajudar a escrever o artigo. Então, falei um livro mais voltado para minha área, mas foi um livro que eu achei bem legal. E eu ganhei ele num sorteio num congresso que teve ano passado de Direito da Saúde e Direito Médico da OAB. E eu não tinha lido ele inteiro ainda. E eu li por causa do meu artigo e eu pensei, nossa, deveria ter lido antes, porque foi muito bom. E um livro não tão sério, que é um livro da Carla Madeira, que o nome é A Natureza da Mordida. Ela tem uma trilogia, mas pra mim esse foi o melhor. Ela é incrível. E música, o meu posicionamento é parecido com a Nay, eu sou um pouco eclética. Se eu falar o que eu escuto pra treinar, não vai dar bom. Então eu vou falar uma cantora e uma música que, na verdade, eu escutei muito na minha infância e na minha adolescência com meu pai, que é Cássia Eller. E eu ainda escuto e gosto muito, assim, qualquer momento que toca é muito bom. Então, a música Por Enquanto, e Relicário também, que é com o Nando Reis, né? Mas é uma música que ela canta e eu acho ótimo. Excelente. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são sempre muito especiais para o escritório. Acho que a função de vocês e a forma como vocês expuseram aqui, as posições de vocês dentro do escritório, pelo menos permitem a gente entender um pouco melhor como é que a gente consegue fazer uma gestão, principalmente de maneira integrada, desenvolvendo cultura, desenvolvendo resultado, desenvolvendo controle, porque tudo isso acaba sendo importante. E aí, para a gente encerrar, eu agradeço todo mundo que está aqui com a gente, né? O pessoal que está no nosso staff, a Luísa, a Brenda, o Marcelo, né? Que estão aqui dando um suportezão generoso nessa manhã de sábado. E vou pedir para todo mundo que nos acompanhou, nos assistiu, que dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, independente da mídia que você esteja seguindo aí. Também é legal depois, se algum de vocês achar interessante algum tema para a gente tratar aqui, ou alguém para vir aqui para a gente dar uma conversada, sugiram, é sempre muito bem-vindo. Era isso, gente. Um abraço para todos. Obrigada, gente. Obrigada.